Então, gostaria que recebesse o professor Laureano Guerreiro com um caloroso aplauso. Bom, gente, boa noite. Eu vou falar aqui embaixo, tá? Uma certa... O resultado me permite uma certa informalidade. Me propus a falar sobre a ecopedagogia enquanto uma ecologia do ser. É um tema vasto, hoje objeto de muita pesquisa na Universidade Brasileira, também na Universidade Espanhola. Há muita produção sobre esse tema, principalmente na ideia do pensamento sistêmico. Então, o que eu vou trazer é uma abordagem muito particular, principalmente a partir do trabalho que a gente realiza na Universidade Internacional da Paz. Eu converso com o professor Laureano Guerreiro, que palestrou aqui na Jornada Acadêmica de Pedagogia a respeito da ecopedagogia, a ecologia do ser. O que é esse tema tão complexo dentro da pedagogia? A ecopedagogia, a ecologia do ser, né? É muito complexo esse tema. Eu acho que ele é complexo e a complexidade é aquilo que não é necessariamente difícil. Complexo é uma palavra que tem um simbolismo muito bonito. Complexo é aquilo que está tecido junto, né? Então, algo complexo é algo que tem uma tessitura. E quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de uma teia, de uma rede, de uma tessitura. E o ser humano é um ponto dessa teia. Então, nesse trabalho de ecopedagogia, eu gosto sempre de dizer assim, nós temos 3 ecologias. Uma ecologia pessoal, uma ecologia social e uma ecologia ambiental. Nesse trabalho, eu proponho que a gente pense as 3 ecologias, cuidar de si, cuidar da relação com o outro e cuidar do planeta, da esfera viva, também a partir dos 4 pilares da educação, que é o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. O aprender ao aprender é a capacidade da gente orientar a nossa racionalidade para criar valores, para criar uma ética que possa nutrir a vida. Não só a vida humana, mas a vida de todo o planeta. O aprender a fazer é saber que o que a gente faz tem consequência e que a gente precisa fazer consciente de que o que nós estamos fazendo também para gerações futuras. Estamos fazendo também para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. E a gente daí tem que pensar na questão da sustentabilidade. O aprender a conviver é também cultivar o autoconhecimento e a gente entender que a convivência nasce, uma boa convivência nasce de uma capacidade de nós sabermos das nossas fragilidades e daquilo que é melhor em nós, para que a gente possa levar para as relações. E o aprender a ser, finalmente, é uma qualidade de presença, de consciência. Eu gosto muito de pensar que o ser humano é um ser consciente. É um ser vocacionado para a consciência. A maioria de nós não é consciente. A maioria de nós vive naquele estado que na Universidade Internacional da Paz a gente chama de normose. A gente está adaptado a uma vida intensa, mecânica, sem presença, sem consciência. Então, todo o trabalho da educação é o trabalho de fazer consciência. E fazer consciência é fazer presença. A gente perceber a nossa corporeidade, perceber que nós somos seres de emoção, perceber que nós somos seres de desejo, perceber que nós somos seres de relação, entender que nós nascemos na interdependência, que nós dependemos uns dos outros. Todas essas questões trazem para o tema da ecologia enquanto ecopedagogia. A gente precisa educar o ser humano para perceber a importância de construir uma ética favorável à vida, uma boa convivência e uma relação saudável consigo mesmo. Durante a palestra você disse a importância de ensinar e de aprender, né? Fale um pouquinho a respeito disso. Eu gosto da ideia de que a gente ensina aprendendo e que a gente aprende ensinando, porque nós não estamos prontos. Eu sempre penso no questionamento de algumas mães preocupadas no fundamental, por exemplo, no 2º ano, com a questão da escrita das crianças ou com a questão da leitura. Algumas crianças têm um ritmo diferente, mas a gente tem uma cobrança, a gente tem uma formatação.
Então, parece que a aprendizagem se dá num determinado espaço, num determinado tempo, numa determinada forma. E hoje, a aprendizagem é algo aberto. Nós aprendemos em todos os lugares. Todos os lugares, todos os momentos são momentos de aprendizagem. E são momentos de consciência, de aquisição de consciência. Quando a gente está consciente, presente, a gente está sempre aprendendo e está sempre ensinando. Eu acho que o bonito disso é voltar àquela dimensão original da humanidade. Como humanos, nós somos feitos de terra. Como terra, seres de terra, seres terrosos, né? Nós somos sempre seres inacabados. Então, a aprendizagem é algo que se faz constante na nossa vida. A gente pode morrer aprendendo, né? O tema da jornada este ano é ser professor nos dias de hoje, né? Como é isso para você dentro da ecopedagogia? A ideia da ecopedagogia, como eu disse, é de fazer consciência. O professor é aquele que tem uma posição privilegiada, porque ele pode trabalhar com essa dimensão da consciência o tempo todo. A ideia do professor como um técnico, como alguém que detém um saber, que detém uma competência, eu acho que é uma ideia muito empobrecida. Eu gosto da ideia do professor como um educador, como um terapeuta, como alguém que cuida dos alunos. Não no sentido racional, mas no sentido racional, corporal, emocional e espiritual. Então, a gente precisa desse profissional, porque hoje a sociedade, as empresas, as organizações, os governos, as ONGs, elas precisam de seres humanos habilitados nessas esferas todas. A gente tem clareza hoje de que não se trata de formar técnicos, nós precisamos formar seres humanos. O que é um ser humano? É alguém habilitado para resolver problema, é alguém habilitado para criar relações boas de convivência, alguém habilitado para levar para o seu ambiente de trabalho algo bom, né? Mas isso você tem se a gente tiver capacidade de fazer da escola um lugar de aprendizagem mais amplo do que simplesmente a aprendizagem de conteúdos curriculares. E tudo na escola é aprendizagem, né? Então, nesse sentido, eu acho que a ecopedagogia tem uma contribuição do professor, não como um técnico, não como alguém que detém o saber, mas como alguém que hoje é muito mais um cuidador. Porque o conhecimento você faz na relação. A informação você pega hoje em todos os meios virtuais. Então, a escola é muito mais um espaço de aprendizagem, de convivência e de cuidado do que de transmissão de conhecimento. O conhecimento hoje está sendo transmitido em várias esferas, né? E as informações em todas as esferas. A gente está sendo bombardeado por informação o tempo todo. Talvez nós dissessemos assim, e isso é papo de um Brasil ao país do futuro? Brasil, país do futuro? Como assim o Brasil, país do futuro? Olha para o Brasil.